Dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Filomena Carreira, do Sem Fronteiras. Muito bom dia a todos. É com imenso prazer que mais uma vez eu estou aqui para falar de todo e qualquer assunto que seja relacionado a praticarmos o bem. Eu, por norma, ao sábado não costumo fazer vídeos, né? Ao sábado eu costumo ficar, ou tentar ficar em descanso. Mas desde que eu me envolvi em alguns casos, e este com certeza é um caso que está me envolvendo de coração, corpo e alma, não há dia. Não há dia, não há momento, não há descanso. Porque quem pratica o bem, nele se envolve, nele fica, e por ele é capaz de dar o coração. Sejam todos muito bem-vindos. Sou a Filomena Carreira. Para aqueles que não me conhecem, para aqueles que não estão conhecendo este caso, eu indico, vejam os vídeos abaixo, porque quando iniciei este caso, eu falei, será um seriado da vida do casal Mangenas. E está praticamente sendo um seriado, acho que vai continuar sendo um seriado, porque infelizmente a história é muito longa e tem muito ainda a se falar. Gostaria de poder dizer, olha, vai terminar amanhã. Tem uma tendência a terminar amanhã, mas acho que não. Esta história é longa, esta história está sendo destrinchada que nem uma galinha, mas nós vamos com certeza ter um final feliz. Porque se as pessoas em questão no governo de Angola e as pessoas em questão do governo moçambicano estão achando que toda a mídia, seja ela da tradicional, a dos influenciadores que de bom coração estão se entregando a esta causa, vão deixar isto barato, vocês estão muito enganados. Hoje de manhã pude ver 2 ou 3 lives do casal Mangenas, assim como também falar com eles, estar em contato com eles. Tenho deixado claro para todos vocês que eu estou em contato direto com o casal Mangenas, que é o Geni e a Mami, e portanto trocando ideias com os mesmos. E vou estar mostrando aqui um pedaço da live, né? Para quem não viu, siga o casal Mangenas, por favor. Mas vou mostrar um pouco, né, para comprovar que o que eu digo, eu normalmente gosto muito de comprovar para que pessoas graúdas do governo de Angola e do governo moçambicano não achem que focinho de porco é tomada ou que o meu é focinho, o meu é cara, o meu é rosto. Eu dou o meu à tapa quando eu desafio governo de Angola e governo moçambicano, como eu estou fazendo de uns bons vídeos para cá. Eu estou desafiando vocês, senhores. E hoje, com certeza, trazendo novidades ao caso, porque quando eu defendo o casal Mangenas, eu trago provas e, ao mesmo tempo, desafios para a ministra do interior de Angola, não, do interior de Moçambique. Mas que está ali em parceria com o ministro do interior de Angola, o senhor Labrinho, não é verdade? Eu tenho o seu telefone, eu poderia lhe dar um telefonema, mas é que nem um orgasmo múltiplo. Não chegou a hora, senhor. Se é que vai ter alguma hora de eu ter este inconveniente promenor de ligar para o senhor. Vamos lá, vamos ver um pouquinho da live. Então, está lá fora, amor. Eu estou muito triste com o que estamos a viver aqui dentro do governo moçambicano. Roubaram a nossa filha no governo moçambicano, ninguém diz nada, ninguém fala nada, ninguém se pronuncia. Nós estamos em câncer privado há mais de 5 meses, ninguém fala nada, ninguém se pronuncia. Procuradoria-Geral da República vem para aqui, não dizem nada, né? Não dão o deferimento do pedido de asilo. Isso já é uma prática do governo moçambicano de negociar com outros governos quando se trata de situações imigrantes que têm problemas de perseguição política. É uma prática, né? No ano de 2021, o ruandês também desapareceu daqui do governo moçambicano. Ele era requerente de asilo, ele desapareceu. Então, desde aquela data, nunca mais se fala dele, ninguém sabe da existência dele.
Eu estou muito triste porque eu fui envenenada e a pessoa que me envenenou é uma pessoa que faz parte da imigração, da guarnição, faz parte da segurança e trabalha aqui conosco, frequenta a casa, lida muito bem conosco e nós nunca pensamos que ele um dia podia nos fazer isso, né? Porque nós sabemos que nós não recebemos nada de ninguém fora da rua, não temos acesso com as pessoas da rua, nós não saímos fora. E é pela graça de Deus que eu estou a me recuperar, é pela graça de Deus que eu estou de pé, porque se não fosse Deus, a mãe estaria morta, teria deixado 2 crianças pequenas, órfãs, menores de 5 anos. A ministra do Interior não diz nada com relação a esta situação. A Procuradoria não prende a senhora Rosalina, que é a pessoa que é responsável do corpo da nossa filha, e ninguém fala nada. É uma situação que estamos descontentes com Moçambique. Prestem Nós atenção. estamos descontentes porque o governo moçambicano não se faz sentir nada. Já se provou várias vezes que o Geni não é criminoso, o Geni é alguém que está a fugir do sistema de alguns corruptos bandidos do governo angolano e que por consequência disso a sua mulher foi violada em casa. A sua casa foi totalmente destruída. O governo angolano usa a secreta para vir falar conosco aqui em Moçambique, que podiam nos dar todo o apoio, que podiam nos apoiar, podiam reestruturar nossas vidas. Vieram em Moçambique e até agora ninguém diz nada. Desde que saíram daqui, eles têm o conhecimento que nós estamos a viver esse pesadelo, estamos a viver esse tormento. Se realmente o governo angolano quisesse ajudar, conforme eles vieram com a proposta, eles já iriam ajudar. Já iriam ajudar, esse caso já estaria esclarecido. Essa criança deveria aparecer, estar no seu familiar, porque não é possível, quase 3 meses, uma criança recém-nascida, os pais não saberem do paradeiro dela. Não é possível. Essa criança roubaram ela no hospital. Não é possível uma criança estar morta, porque até o mais velho não aguenta ficar esse tempo todo numa morgue. Então essa criança não está morta, essa criança está viva. Isso usar uma chantagem de uma bebê recém-nascida para poderem atingir os pais. Então nós estamos muito desiludidos com o governo moçambicano, estamos muito tristes. Nós vivemos por dia com uma guarnição de 5 guardas e nós não somos criminosos. Nós somos proibidos a liberdade. Os nossos filhos não têm o convívio com outras crianças, não se socializam, eles só ficam dentro de casa. Tudo nós dependemos do governo moçambicano, da alimentação, da água, tudo, né? E nós nos sentimos muito tristes porque nós somos jovens na flor da pele, na flor da idade, que deveríamos lutar as nossas vidas. O momento em que nós estamos a pedir o asilo, já devíamos estarmos a interagir com a sociedade, já devíamos estar enquadrados dentro da sociedade moçambicana para podermos... Bom, este é um pedaço da live, teve 2 ou 3 lives, foi uma decorrência porque eu acho que o sinal deles caiu. Eu peguei este trecho que eu achei muito interessante para dar a introdução no meu vídeo. Parabéns, Mami, parabéns, Geni, porque logo a seguir a isto aqui, eu já tinha mandado um áudio para o Geni e para a Mami, e logo a seguir a isto aqui, então, eles me contactaram. E começamos a conversar, a trocar ideias, e óbvio que surgiram perguntas, maiores detalhes que eu quis esclarecer ao ouvir a live da Mami, e maiores detalhes. E daí, como boa investigadora que eu sou, porque para quem não sabe, toda a escritora, porque eu sou escritora, é investigadora. Porque para você escrever um livro, você tem que ser investigativa. Está na alma do escritor. Seja uma autobiografia, seja uma ficção, seja um romance, seja o que for, você tem espírito investigativo. Não sei como são os outros, mas eu sou. E aí eu comecei a fazer perguntas e eu escuto que, por exemplo, a Mami ficou
entrou no hospital um dia e no dia seguinte estava saindo. Eu falei, como assim? Pergunto a todas as mulheres que estão aqui assistindo este canal, e graças a Deus agradeço de coração a todas vocês que têm sido extremamente participativas. Amo vocês, vocês estão sendo participativas. Mas todas aquelas que são mães, e têm sido muitas, quando vocês vão para o hospital, qual é o mínimo de dias que se ficam quando se vai ter um filho? Eu tenho 3 filhos, portanto já estive em hospitais. Dos meus 3 filhos, eu fiquei pelo menos 3 dias. Eu não sei, óbvio, eu não fiquei em hospital público. Ah, mas é privilégio. Pode até ser. Foi a única herança que o meu pai me deixou. Foi um plano de saúde, porque o meu pai reconstruiu o Hospital Português em Salvador, uma área do Hospital Português. E eu ganhei um plano de saúde em Salvador por causa disso. Foi a única coisa que meu pai me deixou. E daí o direito de eu ter os meus filhos dentro do Hospital Português. Agora, mesmo em hospital público, até onde eu sei, ninguém tem um filho num dia e no dia seguinte, puf, cai fora. Porque, dependendo se você tem o parto de forma normal ou ainda por cima cesárea, há a recuperação daquela mãe. Aí hoje, ao falar com o Geni e com a Mami, eu escuto a história de como foi o parto da Mami e o nascimento da Esmeralda. Quando eu falei com a Mami sobre esse caso a primeira vez, a Mami me disse, não, ela nasceu bem, mas o máximo que o médico me disse é que ela teria nascido com anemia. Hoje eu perguntei para o Geni, mas peraí, tu viu a tua filha? Tu teve em contato com a tua filha? E ele disse, não, Mami, não, porque eu estava separado da Mami. O que aconteceu é que a Mami foi até a incubadora, onde estava a menina, né? E fez uma videochamada, e eu vi a minha filha, né? Lá na incubadora, através de uma videochamada. Mas aparentemente a menina estava muito bem, se mexendo, se gesticulando, como toda criança quando nasce, que fica choronazinha, como a gente sabe, mas estava muito bem, agitadinha. Quando foi no dia seguinte, você tem o filho hoje, amanhã, portanto que já vira ontem, te mandam embora, dão alta para a Mami. A Mami, e aí eu digo, Mami, me desculpa, ingenuamente, aceita a alta. Sai do hospital, porque eu pergunto para o Geni, mas espera aí, então na hora da saída, a Mami não saiu com a tua filha? Não, porque disseram para ela que a menina, por ter anemia e porque precisava pegar mais uma cor, tinha que ficar na incubadora, no hospital. E a Mami vai embora para casa. Aí, passado, não sei se um dia ou 2, a Mami volta ao hospital. E é então aí, acho que é no dia seguinte, é então aí que ela recebe a notícia de que a filha teria morrido. Quando então eles reagem, e a Mami reage, e reage com razão, e diz, quero ver o corpo da minha filha, não lhe mostram corpo nenhum. Dizem que o corpo está na morgue, que o corpo está sendo analisado e não mostram o corpo. Dizem que não pode ser mostrado porque o corpo está na morgue sendo analisado. Eles voltam mais algumas vezes, as desculpas continuam e até aos dias de hoje, que já estamos indo para o 3º mês, a Mami e o Geni nunca mais tiveram uma satisfação por parte do Hospital Geral de Maputo, que nesses vídeos, quem não viu essas lives de hoje pode ver, estão ou no casal Mangenas, a família Mangena, ou na minha página, vão na minha página Maria Carreira Filomena, porque eu compartilho tudo, estão lá as lives que eles fizeram, eles explicam tudo do que aconteceu. Portanto, foi no Hospital Geral de Maputo.
Não foi, como ela bem diz, num hospitalzinho afastado, numa zona suburbana. Não, foi no Hospital Geral de Maputo que aconteceu este incidente. E quando ela requer o corpo da filha, quando ela requer uma certidão de óbito, quando ela requer um comprovativo do porquê da morte da filha, não lhe dão nada até os dias de hoje. Mas ela soube através de alguém, tá, que a filha estava viva, que havia provas de que a filha estava viva. E aí começa uma guerra. E por causa desta guerra, começam também outras guerras, até chegarmos ao caso do último vídeo, onde eu falei que a Mami foi envenenada. E se descobre também, como está no último vídeo, que a Mami foi realmente envenenada por um dos guardas que estava no rodízio. Como ela diz também nessas lives, que vocês poderão ver na minha página ou no blog pessoal da família Mangenas, hoje eles têm uma média de 5 guardas, fazendo a cobertura do casal Mangenas. E fica a pergunta, o casal Mangenas é uma equipe de assassinos? Estamos falando de uma equipe de assassinos que saiu de Angola e hoje tentou deliberadamente pedir refúgio em território moçambicano a esta peste desta ministra moçambicana? Hein, senhora? Ou estamos falando de alguém que por direito, saiu de Angola porque estavam sendo perseguidos por um governo angolano? Eles estavam sendo perseguidos pelo SIC, pela secreta, por um governo angolano, porque estavam sendo caçados para serem mortos, e saíram de Angola e foram pedir asilo ao governo moçambicano. E, infelizmente, quando chegaram a Moçambique, inicialmente continuaram a ser perseguidos, e quando chegaram à imigração, a primeira coisa que vocês fizeram foi afastá-los. Eles ficaram afastados durante um bom tempo, até ao nascimento da Esmeralda. E aí começa o segundo grande drama da vida do casal Mangenas. Quando se dá o rapto, eu vou repetir. E agora eu não estou repetindo para que o meu público escute bem. Eu estou repetindo para que a ministra do interior de Angola, que comanda todo um órgão de imigração, polícia, em todas as áreas da secreta moçambicana, e todas as direções possíveis que envolvam polícia de Moçambique, escute bem. A senhora, que eu fiz questão de no último vídeo deixar claro, que estava muito preocupada com raptos no seu país, este casal teve no seu território uma criança raptada. Este casal chegou ao seu país, ministra, e ela tinha na barriga uma criança. Ela foi dar à luz, com 7 meses, que não é a idade correta, não é o tempo de gestação correto, com 7 meses. E quase a obrigaram, porque não dependia dela, ela não queria. E com 7 meses fizeram uma cesariana, na minha opinião, forçada, porque a criança nasceu com 1,4 kg, forçada. Talvez por isso tenha ficado em incubadora ligada a máquinas, e não porque precisava de cor, e não porque tivesse anemia, mas porque tinha pouco peso e tinha, obviamente, que sobreviver através de aparelhos para dar continuidade à sua vidinha. E daí, logo a seguir, quando a mãe dá alta, ou quando lhe dão alta forçada, a mãe ingenuamente saiu, acreditou na palavra de vocês, porque muitos falavam no nome da ministra enquanto ela esteve dentro desse hospital. E quando ela volta, na tentativa de ver a filha, porque o pai só viu através de uma videochamada, o pai não teve acesso, porque o pai estava em clausura, distanciado da mãe, porque vocês fizeram um trabalho muito bem feito,
Muito bem feito para afastar este casal. E aí já começa o início de que houve aqui um índice criminal de possível rapto. Ele viu a filha por uma videochamada. Portanto, senhora ministra, eu acuso sim que houve um rapto a Esmeralda. E se não houve rapto, eu, Filomena Carreira, humanitária angolana, desafio a senhora ministra. Eu vou repetir, eu desafio a senhora ministra, como ministra do interior de Angola, a dar provas, porque a senhora é competente suficiente para isso, para dar provas a este casal e a todos nós angolanos que hoje estamos assinando documentos, estamos fazendo um tratado internacional para que a senhora nos dê provas. E eu vou mais além. Eu estou com papéis aqui que eu vou ler. Nos dê provas de que esta criança não foi raptada. Porque se a senhora e toda essa equipe de Esmeralda e todos aqueles que já foram vendidos ao sistema ou comprados pelo sistema, como parece que foi o caso do deputado Venâncio, e quem hoje está querendo calar a boca, como meu amigo também, cônsul, Dom Tocildas, e assim por diante, pessoas que hoje estão se negando a ajudar, pessoas que estão em Moçambique, pessoas que estão simplesmente preferindo calar a boca porque têm medo da Frelimo. É a senhora que eu estou desafiando. Esta notícia está correndo o mundo. Esta notícia está indo para os Estados Unidos. Esta notícia está indo para a Holanda. Esta notícia está indo para todos os cantos do mundo. A senhora não tem noção da força que os influenciadores têm quando resolvem abrir a boca e não são vendáveis a um sistema corrompível como o vosso e como o de Angola. E quando eu falo isto para a senhora, eu falo isto também para o sistema angolano, para o governo de Angola, para o governo de João Lourenço e para um laboratório. E não paro por aqui, porque eu não vou falar só do casal Mangenas. E eu vou provar o porquê que eu estou falando isto para a senhora, ministra do Interior. Porque quando eu digo que Laborinho é um corrupto, e a senhora está na mesma linha de Laborinho, e a senhora está mantendo em cárcere privado duas pessoas que simplesmente entraram no país como refugiados, e a senhora sendo ministra do Interior, tem a obrigação de entender qual é a função da pasta que ocupa. Tem a função de entender que, como ministra do Interior, quando um refugiado entra, está protegido sob leis internacionais e que a senhora deve dar cobertura quando eles pedem asilo político. Eles poderiam chegar ao seu país de cueca, sem roupa, sem documentos. A senhora é obrigada a dar cobertura. E a senhora fez exatamente o contrário. A senhora prendeu-os como se eles fossem animais. A senhora separou os casais. Eles têm duas crianças pequenas, independente da que estava na barriga e que foi hoje comprovadamente raptada. A senhora tem a coragem de ir para uma televisão e dizer que está preocupada com os raptos no seu país. Mas agora eu vou entrar no mais interessante do assunto. Terminei dizendo que a senhora tem preocupação com raptos no seu país, não é verdade? A senhora não deu cobertura ao casal Mangenas. A senhora não deu asilo político ao casal Mangenas. A senhora está dificultando a vida do casal Mangenas até hoje. A senhora fez uma reunião com a Procuradora-Geral, com a Direção da Imigração. A senhora está preocupada em trocar os guardas, para que os guardas façam de tudo para não abrir a boca e para ficar de boca calada e tirar o máximo de informações do casal Mangenas. Mas a senhora pouco sabe. A senhora realmente é uma incompetente de marca maior. De marca maior. A senhora não sabe o peso e a força, não só da mídia, dos influenciadores e do povo. Mas eu vou mais além, ministra. Por isso que eu digo, como angolana,
E não estamos aqui contando o tom de pele, ministra. Estamos contando aquilo que somos como pessoas e como humanos. A senhora não deu a um refugiado que estava fugindo porque estava entregando o narcotráfico angolano. A senhora não deu o apoio político que ele necessitava. Mas, no entanto, a senhora teve o descabimento, a ousadia de dar apoio político, se é que a gente pode considerar apoio político, a um bando de chineses assassinos com, pelo menos, comprovadamente, e eu vou dizer comprovadamente, oficialmente, até agora, porque até agora foi me confirmado, 23 passaportes a 23 chineses foram dados passaportes moçambicanos. Eu vou mostrar uma foto aqui, eu só vou ter que cobrir um pouco a foto, porque senão o vídeo pode ir abaixo. Mas eu vou ler antes. O nome deste chinês, o chefe da gangue, se chama Ali. Pelo menos é o nome que a gente está sabendo. Esse chinês iniciou, ele esteve em Angola, ele iniciou o negócio dele em Angola, quando ele foi para Angola, com casas de fotografia. Vocês que são angolanos sabem, aquelas casas que a gente entra, pequenininhas, que você tira fotografia para passaporte, e às vezes eles vendem produtinhos rápidos? Pois é. O tal do Ali começou em Angola com essas casinhas de fotografia. E começou a se espalhar. Criou uma na Mutamba, depois foi se espalhando. E depois de criar essas casas de fotografia, ele resolveu, começou a ganhar muito dinheiro, mal ou bem, eu mesmo entrei muitas vezes nessas casas de fotografia, para tirar foto para passaporte. Normalmente a gente procura muito esses gajos, né? Depois ele resolveu montar um estaleiro. E acreditem, estaleiro em Angola dá dinheiro. Ele resolveu montar um estaleiro e começou a ganhar muito dinheiro nessa área, o tal do Ali, né? Mas isto é Angola. Não contentes, né? Os chineses, eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo sobre a máfia chinesa em Angola, é só uma questão de procurarem. Não contentes, este gajo, porque eu não posso dar outro nome, é uma raça, me desculpem dizer, a quem assiste, não generalizando, como eu costumo dizer, não podemos generalizar, mas eu não gosto da raça chinesa. Estes caras não contentes começam a raptar angolanos. Eu vou repetir. Eles começam a raptar angolanos e a matar. E sabem por quê? E para quê? Eu vou vos dizer já. Eles começam a raptar para fazer carne seca. Para fazer carne seca. E esta mesma carne seca que eles fazem, depois é vendida de novo em mercado angolano. Portanto, muitas das vezes, quando você vai naquelas feiras de mercado informal, e sabe-se lá até, se de repente o negócio dele cresceu tanto, em outros mercados, você que compra carne seca está comprando carne que foi desossada de um corpo angolano. Aí o que é que acontece? Uma das pessoas que foi raptada, era do prédio do Mangenas. Esse rapaz se chamava Kikito. Ele foi raptado na autoestrada. Mangenas ficou sabendo. E aí o que é que aconteceu? Mangenas, obviamente, ao saber deste rapto, né? Quando ele foi raptado na autoestrada, Mangenas ainda estava em contato ou trabalhando forçosamente. Eu já falei isso em outros vídeos. Mangenas trabalhava forçosamente para o SIC e para o tal do Fernando Reciado. Mangenas então entrega o documento e esta máfia toda do Ali para o Fernando Reciado. E aí, obviamente, o Ali é preso. E eu tenho as fotos aqui que eu vou mostrar. O Ali é preso. Mas não podemos esquecer a diferença que existe entre Mangenas e Ali.
O Ali tinha um estaleiro. O Ali já ganhava dinheiro com esse estaleiro. Já vinha rico da época das fotografias, já ganhava dinheiro com estaleiro, já estava matando muita gente e ao mesmo tempo fazendo disso carne seca para vender em próprio mercado angolano. E muitos de vocês angolanos de repente comeram esta porcaria, sem saberem, com apoio de Fernando Reciado. Agora, ele foi preso. Agora, sabem qual é a diferença entre Mangenas e o tal do Ali? É que o Ali foi preso, mas a gasosa funciona no nosso país, o dinheiro funciona no nosso país. E daí o senhor Ali soltou a gasosa diante do conhecimento que ele tinha com Fernando Reciado e simplesmente fugiu do país. Teve apoio do governo? Teve apoio dos graúdos do nosso país? Com certeza que teve. Não foi perseguido, não foi julgado de um quinto andar, não foi morto. Não houve tentativa nenhuma contra este senhor. Pelo contrário, e digo mais e vou além. Até acredito que Fernando Reciado ou qualquer uma destas pessoas deva ter dado algum telefonema para o país no qual ele iria fugir e deva ter dito, olha, ajudem o camarada que está indo para aí porque ele precisa de um passaporte. E sabem qual foi o país que escolheu? Moçambique. Coincidentemente, o que é que acontece? Neste espaço de tempo, Mangenas, quando diz que também não aguenta mais a Fernando Reciado e foge para Moçambique, é perseguido, há aquelas tentativas de morte contra o Mangenas, que eu já contei em outros vídeos, acontece exatamente o contrário. Tentam matar o Mangenas, não deixam o Mangenas escapar, tentam matar, jogam ele de um quinto andar, fazem o diabo a quatro. Mangenas não estava na mesma posição do Ali. Aí o Mangenas, não aguentando mais, foge do país. Tem toda aquela fuga que eu já contei em outros vídeos, procurem aqui abaixo, por favor. E chega a Moçambique. Há também aquele problema todo da documentação, mas ele chega a Moçambique. E antes dele chegar à imigração, de ter aquele episódio de chegar à imigração, ainda está ele numa pensão, foi logo no início, e quem é que ele encontra, tá? Quem é que ele encontra? Eu até me perco, porque eu tive que fazer aqui uma anotação geral. Quem é que ele encontra logo nos primeiros dias, tá? Quando ele chega a Maputo, no shopping Maputo? O chinês. Este chinês. O chinês que ele denunciou, ele encontra no shopping Maputo. E o chinês chega para ele e avisa: fica de boca calada, senão eu acabo com você. E a partir dali, Mangenas começa a ser perseguido. Portanto, quem denunciou este chinês foi Mangenas. Assim como também falou sobre Kikito, o menino que morava no prédio do Mangenas e que foi morto, raptado e morto por esta turma do tal Ali. Este Ali é um dos 23 passaportes que foram arrumados, tá? Por Moçambique. Portanto, foram liberados pela imigração moçambicana 23 passaportes para 23 chineses. Isto é uma notícia oficial. E eu pergunto, cara ministra do Interior, a senhora comanda a imigração moçambicana. Como é que a senhora liberou 23 passaportes, sendo um deles, que foi liberado, a Ali, um assassino comprovado, e agora eu vou mostrar a foto com muito cuidado, vou tentar cobrir a imagem de uma das áreas da fotografia, porque senão eu poderei ser cortada. Vou tentar ver, né, porque aqui está complicado.
Como é que eu vou fazer aqui para... Vamos ver se dá para... Eu tenho até medo de mostrar isso aqui. Essa que eu tô cobrindo, eu não posso nem falar, tá, gente? Qualquer coisa me perguntem em comentários. Tá? Eu não vou nem comentar. Tá? Foi já. Portanto, esse pessoal, depois de ter o estaleiro, pegava pessoas, raptava, matava e depois fazia carne seca. Portanto, muito angolano deve ter comido carne seca, que não é a mesma do Brasil, não é? Onde lá não fazem esse tipo de comércio, como os chineses fazem. Daí a brincadeira que chinês não tem cemitério, né? Chinês reaproveita tudo. Ô povo bom para reaproveitar as coisas. Será que a senhora ministra do interior de Angola, não, de Moçambique, está gostando disso e também vai fazer esse comércio em Moçambique? Agora, a grande questão é, ele já saiu de Angola com cobertura do governo de Angola. Portanto, eu deixo também um recado ao governo de Angola. Vocês que são um bando de corruptos, safados, ordinários, ao ministro Laburinho, ao próprio Fernando Reciado, que hoje continua ao lado do cara de pamonha, que lhe subiu ainda. Ele já estava num cargo e o próprio João Lourenço fez questão de subir ele, de dar-lhe o cargo de direção. Está comprovado, está mais do que comprovado. A sua posição não é só o Mangenas que está se queixando do Fernando Reciado, tem mais gente. No Maria Carreira Filomena está lá, mais gente falando mal do Fernando Reciado, da posição dele como assassino, comprovadamente. E, no entanto, João Lourenço continua dando cobertura a estas pessoas. Este senhor saiu do país com cobertura oficial do governo. Aí chega a Moçambique e a ministra do Interior libera 23 passaportes, sendo que um deles é para um assassino que saiu de Angola, comprovadamente assassino, e recebe passaporte moçambicano. Ele não foi preso, ele não ficou em cativeiro, senhora ministra. Ele não levou filhos, ele não levou ninguém, e ele não está na mesma situação de Mangenas. E ele não teve uma mulher junto com ele, onde a filha foi raptada. Portanto, o grande desafio que eu lanço, cara ministra, à senhora, é se a senhora está realmente pronta para esta briga internacional que nós estamos propostos a causar à senhora. Porque nós estamos desafiando a senhora agora. A senhora liberou 23 passaportes para 23 chineses, tá? Sendo que um deles é um assassino comprovado. E a senhora não nos dá provas, vou repetir quantas vezes forem precisas, de onde está, porque é a senhora e a sua equipe que estão dizendo que a Esmeralda está morta. Se a Esmeralda morreu, nós queremos provas agora científicas, com exame que comprove, porque se a senhora aparecer com um corpo qualquer de uma criança, não vai valer. Vou já adiantar, não vai valer. Tem que ser comprovado com exame de que aquele corpo também é Esmeralda, é filha de Clemência, que é a mami, e do Geni. Porque sob pressão a senhora é capaz de qualquer coisa com a sua equipe e nós não vamos aceitar. Nós queremos provas, ministra. Nós queremos realmente provas de que a Esmeralda morreu. Porque o que nós temos a certeza é de que tudo está nos levando a um rapto feito dentro de Moçambique pela equipe governamental do Ministério do Interior. E se isto não é verdade, e eu estou no meu direito como cidadã angolana, como Geni e a Mami, de falar, como cidadã angolana, então a senhora nos dê provas contrárias de que o que eu estou falando não é verídico. A senhora não deu cobertura
não deu asilo político, não está dando asilo político e está tratando uma família e mais 2 crianças, não é nem como refugiados, é como presos, é como simplesmente se fossem ladrões e assassinos. E eles não são ladrões, assassinos, eles não fizeram mal em Angola, eles não estão fazendo mal no seu país e a senhora está maltratando. A senhora tentou, além de tudo, com a sua equipe, envenenar esta mulher. E nós não vamos aceitar isto. Eu estou realmente desafiando, eu estou fazendo e movimentando o meu canal para fazer com que muita gente no mundo inteiro se movimente a favor da Mami, do Geni e destas crianças que diariamente estão sofrendo dentro de um cativeiro por causa da senhora, que não é humana. Realmente a senhora está provando que não é humana. E se for preciso nós chegarmos a Tribunal Internacional, nós movimentarmos todas as ações possíveis contra a senhora, porque agora eu estou botando o seu nome em pauta. E se amanhã tiver que movimentar o nome do Labouri, eu também vou fazê-lo. Nós vamos fazê-lo, ministra. Nós só queremos provas suficientes de que se a Esmeralda morreu, a senhora mostre o corpo e dê provas. Fosse clara, dê provas científicas, exame DNA, tudo que comprove de que é a Esmeralda. Porque aqui não existe mais gente ingênua. Atrás de Geni e de Mami está uma equipe de gente extremamente estruturada para desafiar a senhora e toda a equipe que está com a senhora, porque queremos provas. Espero ter esclarecido, espero ter mostrado que, assim como existem pessoas como Geni e Mami, presas em cativeiros dentro de Moçambique e que, infelizmente, precisam de ajuda, existem também assassinos tendo cobertura de um governo moçambicano. É muito triste ter que me dirigir a uma pessoa como a senhora ministra do Interior, ao presidente moçambicano, que não fazem nada, nem pelo próprio povo moçambicano, que também é sofredor, mas aqui pedem asilo político e que encontram nos governantes primitivos seres que não têm o menor dom do humanismo e que simplesmente, por isso eu não acredito nos direitos humanos, vejo em vocês, que representam o governo do vosso país, meros primitivos que ajudam bandidos, dando o que estão dando, passaporte para a liberdade e não para quem os merece. Vou continuar minha luta, ministra do Interior. Vou continuar atiçando a senhora, porque enquanto eu faço isso, eu estou movimentando o mundo a favor do casal Mangenas. E não vou dar sossego enquanto eu não encontrar a paz que eles merecem para vos tirar daquele cativeiro que a senhora está dando para eles, achando que isso é um presente. Até ao próximo vídeo. Ministra, eu aguardo respostas. Passar muito bem.